acabou de dizer o nosso maior prazer. De fato, é um grande prazer estar aqui nessa noite, nessa tarde, parece noite, né? Nessa tarde, compartilhar com os irmãos dessa realidade. E num momento especial como este. E quando vamos pregar num evento como este, a gente fica pensando, vai falar o quê, não é? Num dia que não é o Dia das Mães, mas é um encontro com mulheres presbiterianas e suas amigas, e que tem homem também no meio, não é? Então, oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor de fato esteja ministrando ao nosso coração. E nessa tarde, eu quero compartilhar com os irmãos algo que vem sendo dito desde o início do culto. O prazer de estarmos aqui, a quem nós devemos esse momento, o que é que nós estamos fazendo aqui, o porquê de toda essa movimentação para esse momento estar acontecendo. Quantas orações, quanto convite, orações para que as pessoas convidadas tenham disponibilidade nessa tarde de sábado para estar conosco. E eu pensei nesse texto e quero pedir a Deus agora para que Ele esteja aplicando esse texto no meu e no seu coração de uma maneira muito especial. E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar as pessoas pensando assim, o que é que Ele vai dizer nesse momento, nessa finalidade de evento, nesse texto. Isso é proposital. Porque aí vocês vão pensar comigo, em cima do texto. E nós vamos chegando à conclusão certinha. Ao chegar lá no final, você vai dizer assim, não é que o texto tem a ver conosco hoje à tarde? Mas por enquanto, talvez apenas os pastores estão percebendo aqui, ele vai tomar essa linha de interpretação, mas a igreja num todo está perguntando o que é que ele vai falar no nosso coração a partir desse texto para esse momento. Vamos orar. Pai amado, a tua palavra está aberta diante de nós. E foi dito, ó Deus, no início desse serviço público de adoração, de que esse momento seria um momento de estarmos na tua presença, celebrando a bênção de podermos adorá-lo. Cânticos, leituras da tua palavra, orações, tudo, Deus, está culminando para agora ouvirmos o Senhor. E nós estamos, ó Deus, abertos para ouvi-lo. E que é um privilégio podermos pensar, refletir na tua bendita palavra. E a nossa oração é que o teu Espírito Santo venha e ministre a cada um de nós. Eu sei, ó Deus, que eu vou falar, mas a ministração da palavra não é minha, é do Senhor. Cada pessoa aqui tem necessidades individuais e é o Senhor que vai aplicar a mensagem da tua palavra a essas necessidades. Por isso, ó Deus, em submissão completa à ação do Senhor, eu me disponho nessa parceria bendita de ministração da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A irmã, quando veio no momento de louvor, ela falou alguma coisa de compartilharmos a vida de Deus nas nossas vidas. O coral acaba de cantar que isso é maravilhoso fazer isso. Não há palavras para compartilharmos, para dizermos da bênção de podermos compartilhar este Cristo
que trouxe a vida de Deus para cada um de nós. É um privilégio. E eu quero dizer às amigas das mulheres presbiterianas que é um privilégio ser amigas dessas irmãs, porque elas têm algo muito especial para compartilhar com vocês, e nós estamos aqui para ampliar um pouquinho essa realidade. E eu quero começar com um dos homens que eu acredito foi um homem que Deus usou de uma maneira extraordinária no século XIX. Ele não foi pastor ordenado, ele não fez teologia, mas ele foi um homem que Deus usou de uma maneira portentosa para ministrar aos corações de todos aqueles que puderam ouvir, e ainda hoje ministra aos corações daqueles que podem lê-lo. Eu sou um deles. Tem 32 anos que qualquer coisa que leva o nome desse homem eu leio. Um homem que teve todo tipo de dificuldades que você pudesse imaginar. O pai dele morreu quando ele ainda era jovem. Eles eram tão pobres, mas tão pobres, que quando eles iam para a igreja, a mãe dele fazia com que eles fossem descalços, e quando chegasse perto da igreja, calçava a meia e o sapato para não gastar o sapato. Ele tentou fazer o Instituto Bíblico e não conseguia aprender. Os professores passavam ele de ano porque ele era um homem muito bom, um rapaz muito bom. Quando ele falou na sua própria igreja pela primeira vez, levantou-se um diácono e disse para ele o seguinte: olha, se você quer fazer alguma coisa para o Senhor, fique calado. E o outro chegou e diz: olha, a sua gramática dói aos meus ouvidos. Ele nunca foi ordenado. Mas ele ouviu alguém dizer sobre algo maravilhoso. Ele ouviu essa palavra de Henry Valley, em Dublin, na Inglaterra. O Henry dizia o seguinte: o mundo ainda está para ver o que Deus fará por um homem que se entregue totalmente, consagre a sua vida totalmente a Ele. E esse homem, depois de todas as suas lutas, todas as barreiras que levantavam para ele ir ao ministério, ele diz: não é um intelectual, não é alguém fluente, não é alguém que tem uma gramática impecável, que Deus vai usar. Eu ouvi um homem que se entregar totalmente ao Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas nele e através dele. E ele diz: eu vou ser esse homem. Eu serei esse homem. Eu vou dar o melhor da minha vida para ser esse homem. E ele foi esse homem. Ele deu o melhor da sua vida. E o seu nome é D.L. Moody. Todo pastor, todo estudante de teologia, sabem quem é D.L. Moody. Tem uma frase dele que me acompanha desde a época de seminário, que sempre me colocou no meu lugar.
Ele diz o seguinte: eu sou como uma vasilha furada diante da fonte. Se eu sair da fonte, eu sou completamente vazio. E só um homem como este, com essa consciência de si mesmo, da sua inadequação, da sua incapacidade e da dependência total de Deus, poderia dizer isso. Não há nada em mim que eu possa fazer para trazer realidades tão grandes de Deus. Eu sou uma lata vazia, eu sou uma vazia debaixo da fonte, furada. Você já tentou tirar uma lata furada debaixo da fonte, ela esvazia logo? Então eu queria, nessa tarde, conversar com vocês sobre algo que nós precisamos pensar enquanto igreja. Teve um missionário na nossa igreja domingo passado, é filho da igreja, está trabalhando os atletas em ação. Ele deu lá a estatística, mas parece-me que 85% das pessoas que encontram com Jesus faz isso por meio de relacionamentos saudáveis. Amigos dizem para amigos acerca dessa maravilhosa mensagem. Traduzem no seu dia a dia realidades de Deus, ações de Deus, para que as pessoas que estão ao nosso lado experimentem esse Deus que nós temos experimentado. E eu consigo ver isso nesse texto. Quem é que Deus usa? Como essa pergunta não é uma pergunta só para jovens, só pessoas mais jovens, mas é para todos aqueles que servem o Senhor. Quem é que Deus usa? Eu fiz essa pergunta quando entrei no seminário há 35 anos atrás. Eu quero saber quem Deus usa porque eu quero ser. Por isso que Moody chamou a minha atenção no seminário. Eu quero ser alguém que Deus use. Eu sei todas as minhas inadequações, todas elas. Nenhum dia de todo o tempo do ministério eu perdi as minhas inadequações de vista. Eu sei todas elas. O que é que eu preciso ter? O que é que eu preciso fazer para Deus tomar a minha vida e usar-me? Com as minhas vizinhas, com os meus vizinhos, na igreja, na faculdade, na escola, no trabalho, o que é que eu preciso fazer? E a resposta está nesse texto. A primeira coisa, pessoas que estão fazendo as coisas certas. Deus usa pessoas que estão fazendo as coisas certas. No verso 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. 3 da tarde. Eu sei que alguém deve ter dito assim, mas 3 da tarde no sábado, por que não foi um pouquinho mais tarde? Eu tenho certeza que esse negócio aconteceu. Eu conheço a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é, pastor, não? Não é, pastor Sebastião? 3 da tarde eles estavam indo para um momento de oração. Mas aí você pode falar assim, mas pastor, isso é importante? Isso é uma coisa certa a fazer? É. Intimidade com Deus. E nós adquirimos isso no nosso tempo com Deus. Essa semana eu li um artigo. E eu leio mais ou menos em inglês. Não falo, leio. Porque na minha época, que eu estive no seminário, os livros todos eram em inglês. Então eu tive que se virar e aprender a ler em inglês. Os léxicons, as melhores gramáticas, tudo era em inglês. Eu leio mais ou menos. E quando eu vi o artigo, dizia assim: deixe de praticar os princípios cristãos. Eu disse, epa, olha um liberal aqui.
mas não era liberal. O escritor era um pastor reformado. Aí eu joguei no Translate e disse, vou traduzir esse negócio. Eu quero saber os mínimos detalhes desse negócio. E aí, durante toda a escrita, ele diz assim, Deus não nos chamou para vivermos o seu princípio. Deus nos chamou para relacionarmos-nos com Ele. E os princípios dele seriam implantados em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus em decorrência de um convívio com Ele, de um relacionamento pessoal com Ele. E quando é que nós sabemos que as pessoas andam com Deus? Quando elas oram. Quando elas oram. Eu nunca ouvi o pastor Naor pregar, mas é a segunda vez que eu o vejo orar. E eu vou convidá-lo para pregar na minha igreja. Nunca ouvi pregar, mas já ouvi orar 2 vezes. No culto fúnebre e aqui hoje. Ele passa para mim essa realidade. Quando nós oramos, quando fazemos a coisa certa, nos debruçamos diante do Senhor, nós estamos recebendo do Senhor toda a água caindo num vaso furado. Eu vou saber o que dizer, eu vou saber com quem encontrar, eu vou saber o que fazer, porque eu estive com o Senhor. Quando os discípulos começaram a revirar a cidade cabeça para baixo, a cidade toda entendia que eles estiveram com Jesus. Gente, São Carlos precisa disso. De pessoas, mulheres, homens, jovens e crianças, que têm estado com Jesus. Em oração. Um tempo na presença de Deus, abrindo o meu coração, falando com o Senhor. Pedro e João estavam indo para orar, 3 horas da tarde. E 3 horas da tarde, é o sol lá mesmo, do jeito que nós viemos para cá. Agora sabe o detalhezinho que eu encontro aqui? Vocês descobriram, já sei seus pastores, tá? Os pastores já descobriram, já pregaram, já falaram. A igreja, qual detalhe que você descobriu nesse primeiro versículo espetacular? De estar fazendo a coisa certa. Pode ser. Não é orar. Porque orar eu já terminei de falar. Ainda não falei ainda sobre isso. Pessoal, Pedro e João trabalhando juntos. Pedro tinha traído a Jesus Cristo. João tinha ido até o final com Jesus e levara para casa a sua mãe. A mãe de Jesus. Ou seja, um que desertou na noite do julgamento, e o outro que levou o compromisso com Jesus até o fim. Um que diz que estaria com Jesus até a morte. Que estaria quando aqueles outros poderiam abandoná-lo. Mas agora os dois estão juntos. Queridos, uma coisa que a gente precisa de aprender. A gente precisa dar uma segunda chance a todos da igreja. Deus usa quando o meu coração dilata em direção àquele... Eu estou esquecendo, vocês estão gravando, né? Eu estou saindo do microfone aqui, hein? Deus usa aquele que perdoa o outro. Eles estão indo para orar, e agora eles têm que estar em comunhão um com o outro. Eles têm que perdoar um ao outro. Imagina, João, aquele camarada certinho, e foi. Eu vejo João como aquele homem extremamente correto, íntegro. Eu vejo o Pedrão lá no início, aquele temperamento sanguíneo,
Porque o camarada diz, conta comigo, eu vou, mas na hora ele não vai. Porque ele acha que vai macular a sua reputação. Ele come torresmo quando não chega ninguém, mas quando chega alguém, ele deixa de comer o torresmo. Porque ele não come comida, carne de porco. Mas agora João, pega esse Pedro, abraça e os dois estão juntos agora. Irmãos, não tem como você chegar na presença de Deus e discriminar uns aos outros. Não tem ninguém muito espiritual ou menos espiritual. Todo mundo é uma vasilha furada. Eu e vocês, todos nós, somos vasilhas furadas debaixo da fonte. Fazendo a coisa correta. Pessoas que fazem as coisas corretas, diariamente. Não as coisas sensacionais, não as coisas excepcionais, não as coisas excitantes, as coisas que dão holofotes, mas as coisas certas diariamente. Minha vida diária com Deus. Deus usa essas pessoas. Deus usa estas pessoas. Segundo lugar, Deus usa pessoas que estão dispostas a serem interrompidas. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Jesus contou isto do samaritano, o bom samaritano. Vai o levita, vai o sacerdote, e não querem ser perturbados. Pessoas que não querem ser incomodadas. Pessoas que querem ser usadas por Deus, essas pessoas não se importam de serem incomodadas. Porque o dia que você bater na porta da sua vizinha e dizer para ela que você conhece a fonte de uma realidade maior de vida, ela pode lhe incomodar na madrugada, quando o filho ainda não chegou. E aí, se você não tiver um coração aberto a ser incomodado, se você fosse todo cheio de frescurinha, que não pode, essa não é hora do almoço, papá. Então fique você, Deus não vai usar. Pode ter certeza disso. Estou indo para a igreja agora. Não posso parar. Ah, para. Maior do que esse momento cultico comunitário é o meu culto existencial. O que nós estamos fazendo aqui, ele é ampliado para a minha vida no dia a dia. E se não tiver isso lá fora, isso aqui não importa. Seria uma celebração inútil, vazia, sem realidades para a minha vida. Eles poderiam argumentar, não, olha, não dá, não. Ele deixou ser interrompido. Eles pararam. Eu não sei se eles estavam adiantados, não sei, o texto não diz. Mas o fato é que eles se deixam ser interrompidos. E outra coisa maravilhosa. Terceiro, pessoas que Deus usa, são pessoas que prestam atenção às necessidades à sua volta. Alguém diz assim, cuidado com o que você ora, porque você pode ser a resposta da oração. Oh Senhor, manda oferta. Mas Deus está dizendo, manda essa oferta, já está na sua mão esse negócio. Ah Senhor, a pessoa falando, por que você não vai? Presta atenção àquilo que está acontecendo.
Eles conseguem ver, e eu fico pensando, gente, eles levam essa pessoa para a porta do templo diariamente para receber esmola. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, e ninguém faz nada. Ele deve ter pensado assim, ô povinho ruim de serviço, esse povo. Não toca, irmãos. Quantas pessoas doentes sentam ao nosso lado? Entra anos e sai anos. E ninguém quer interferir. Na briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Então é isso, casais, papando hóstia, toda celebração de ceia. Problemas. Alguém ligado ali tem que sentar e dizer, meu irmão, olha, conte comigo, eu ter orado por vocês, eu estou vendo que vocês não estão bem, eu quero me apresentar como um ancoradouro para a vida de vocês. Prestar atenção às necessidades à sua volta. Nós estamos virando, irmãos, um povo que não liga para os outros. E às vezes nós achamos ruim, porque isso está acontecendo no Israel do Senhor. Antigamente isso acontecia lá fora, mas hoje está acontecendo aqui dentro. Se seu filho tem problema, ninguém toca nisso. Parece que é um negócio que segura, que ninguém pode mexer nesse negócio. Perdemos a sensibilidade, meus irmãos. Pedro e João param, são interrompidos. E aquele homem olha para eles. Olha para eles. E sabe de uma coisa? A gente diz sempre assim, não olha para mim, olha para Jesus, viu? Mas eu sou o representante de Jesus aqui, você tem que olhar para mim. Jesus não tem cara aqui, exceto a sua igreja. Eu sou a ação de Deus no momento em que eu estou vivendo, no momento histórico. Eu sou os braços de Deus, eu toco nas realidades que Deus quer tocar. Pedro e João, os dois olham para ele. Os dois olham para ele. O que eu acho interessante, irmãos, é que essas pessoas são usadas por Deus. São pessoas que sabem que quando abençoa alguém, a bênção é muito maior na sua vida. Muito maior. Ontem eu ouvi uma reportagem, foi no Globo Repórter. O que vai vender de uva e de vinho não vai estar escrito esse negócio. Aqui em São Paulo, foi em São Paulo que aquela senhora produz uvas, não é? Vocês prestaram atenção no professor que ensinou ela a cuidar da sua parreira, quando fala, o que o senhor pensa sobre esse negócio, quando o senhor vê assim uma parreira linda, dando uvas bonitas, ele chora. Gente do céu, eu e vocês temos algo fantástico de Deus para compartilhar com pessoas e mudar as suas vidas. E às vezes ele não faz isso. Por que o senhor está emocionado? Porque eu me emociono. É claro. Aqueles que dão, irmão, são abençoados. Eu não tenho problema ser incomodado. Eu tenho que ficar prestando atenção. Eu ando nas ruas.
Eu fico orando pelas pessoas, às vezes não me aproximo, e às vezes já fiz isso, alguém chorando. Eu pergunto, você está chorando por alegria ou por tristeza? Ele diz, por tristeza, o que aconteceu? Eu me identifico, oro com a pessoa, nunca mais a vejo, mas eu oro, eu peço a Deus para tocar aquela vida, para fazer alguma coisa. Olha a necessidade das pessoas, do seu condomínio, do seu bairro, da sua igreja. Quantas pessoas chegam aqui, você nota que elas estão tristes. Você pergunta como vai, diz tudo bem, levando. Esse negócio levando é um negócio complicado. E aí você não entra em detalhe, porque tudo que quer saber. Você só fez aquele prato de, como vai você? Levando lá, tudo bem com você, levando lá. Está todo mundo levando e você não faz nada e continua levando. A vidinha sem exercer o seu papel de Deus na vida das pessoas. Quarto lugar, como eu gosto disso, pessoas que inspiram esperança nos outros. Não tem aquelas pessoas que a gente quer ficar perto delas? Tem, eu sei que tem, vocês sabem que tem. Qualquer coisa que ela está fazendo, parece que ela está pondo a gente para cima, parece que é uma palavra que emana do coração de Deus através delas, e a gente quer estar lá, porque na esperança de que ela vai falar alguma coisa que vai dar no nosso coração um impulso maravilhoso. Esse homem olha para eles, a esperança de ganhar alguns nomes. Esses dois homens estavam inspirando esperança. Eles pararam, e se para porque você quer dar atenção, vou ganhar uma moeda boa hoje. Pessoas que nos levam a dar aquela coisa maravilhosa de esperar algo especial que vai acontecer a partir daquele momento. Como crentes nós precisamos fazer isso, queridos. Não é só aqui quando a gente está reunido como coral cantando um hino de uma letra tão bonita como essa. Isso precisa ser na rua. Sabe aquele bom dia que você dá à pessoa que vai na sua rua? Como gostaria que o pessoal pegasse o lixo lá em casa, pegasse o lixo antes das 11 da noite, para que eu pudesse estar lá para dizer para ele, boa noite, pessoal, Deus abençoe você. Aqui eu estou cedo, eu não consigo, mas eu faço isso e sei praticamente o nome de quase todos os varredores de rua das minhas ruas. Eu chamo pelo nome, estou passando de carro e chamo pelo nome. Porque nós precisamos caminhar na vida, dando às pessoas algo que elas possam inspirar. E nós temos uma realidade de Deus que leva-nos a fazer isso todos os dias. O que será que eu vou ganhar? Quantas moedas hoje? Quantas moedas? As pessoas que Deus usa, presta atenção nisso. Pessoas que Deus usa são pessoas que disponibilizam aquilo que tem. Pedro e João dizem, nós não temos prata nem ouro. Não é aquela assim, esperando alcançar alguma coisa, aí eles dizem assim, pensando em ganhar alguma esmola, e estavam nem para isso, todo, não tinha ninguém que faria andar, nem dava palavra de ano, dava esmola, porque é mais fácil fazermos isso, é mais fácil pagarmos alguém para fazer, do que nos envolvermos em fazermos. Por que a igreja perdeu tanto? Porque a igreja está investindo nos profissionais de música, de pregação, de jovens, de adolescentes. Pare de fazer, ninguém mais se mexer com isso, dá trabalho, incomoda, gasta tempo, é interrompido. Mas esses não, esses vão envolver agora. Aí que ele diz, olha, nós não temos prata, olha o verso 6, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos
Ah, irmãos, nós temos. Nós temos. Nós temos em nós o maior poder cósmico. O poder criador de toda a realidade existente. Você já parou para pensar nisso? Habita em nós o poder criador de tudo que existe. O Espírito Santo de Deus. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Olha que coisa fantástica. Mas o 6 e o 7 nos diz outra coisa. Pessoas que percebem que a fonte delas emana de Deus e não de si mesmas. Olha o que eu disse. Nós somos o habitat do maior poder cósmico. Eu não disse que nós somos o maior poder cósmico. Eu preciso dessa intimidade com Deus para que eu possa ministrar isso na vida dos outros. Em nome de Jesus, levante e anda. Falando, um dos pais da igreja visitando o Vaticano, que agora eu não me lembro, não estava no script aqui, só apareceu agora. Ele, virando para o Papa, diz assim: minha santidade, a igreja agora não precisa dizer mais, não temos ouro nem prata, porque olha a riqueza da igreja. Aliás, o Papa olhou para o pai da igreja. Eu não sei se o senhor lembra quem é? Tomás de Aquino. Olha, não precisa mais gente dizer que não tem prata nem ouro. Aí ele olhou e disse: mas também não pode dizer levanta e anda. Tem o poder, tem dinheiro, tem prata e tem ouro, mas não tem o poder. Nós temos. A fonte desse poder é o nosso Deus. E às vezes nós nos ensimesmamos de nós mesmos. Tem tanta coisa para nós nos orgulharmos de nós mesmos, que nós esquecemos de onde emana o poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus, levanta e anda. E sabe o que ele faz? Toca aquela pessoa. Pega-o pela mão e diz: vem cá, camarada, deixa eu te ajudar a ficar em pé pela primeira vez. Dá um abraço. A gente não quer tocar mais nas pessoas. Alguns nem aceitam mais. Obrigado, irmão. Alguns nem aceitam mais abraços. Se pagar para ter abraço. Coisa gostosa é abraço. Abraço é terapêutico. Abraço cura. Não há nada melhor do que pegar a mão e apertar bastante. Tem gente que dá a mão assim, ó. Pega aqui, meu irmão. Olha a coisa mais sem graça. Você aperta, o cara parece que aperta. Não, aperta a mão, camarada. Que isso? Não é verdade? Toque as pessoas. As pessoas estão carentes de serem tocadas, abraçadas. Dizer: vem cá, me dá um abraço, que amanhã vai ser uma festa com as mães. Mas pobres ainda estão o ano todo esperando o próximo domingo de maio. Eu vou fazer uma enquete, mas eu vou fazer essa enquete amanhã na igreja. Não abraçam. Os adolescentes têm uma vergonha de abraçar a mãe em público. Filho, vem cá o quê? Agora, né? Não abraça. As filhas somem dos pais, mas abraça o namorado. Estou falando de crente, são os filhos de crente, não estou falando lá fora. Aqui. Toca. Jesus tocou, Jesus se deixou tocar. Isso é terapêutico.
Não é aquele poder, você fica aí, e eu saio pelo fundo, não te dou nenhum abraço, porque eu tenho que ir embora, eu sou o figurão do negócio. Eu vim aqui pregar e vou embora logo. Vocês são problema do pastor Jair, do pastor Naor, do pastor Sebastião. Eu vou embora. Eu sou convidado, para essa reunião. Eu tenho que sair pelos fundos. Não é? Não tem isso. É abraçar, dar um abraço, não é? Dar um cheirinho. Isso é coisa nordestina, dar um cheirinho, dar um cheiro aqui. Não é? Aprendi esse negócio lá no Nordeste. Qualquer arbusto seco pega fogo com a presença de Jesus. E quando esse arbusto pegar fogo, ele vai chamar a atenção. Qualquer arbusto seco pega fogo com a presença de Jesus e chama a atenção. Qualquer um. É só fazermos isso. E para terminarmos, Deus usa pessoas que não querem receber a glória para si mesmos. Vocês sabem disso, que quando a gente faz alguma coisa para as pessoas, elas ficam tão apegadas a gente, que acaba ficando aquele negócio meio grudento, não é? O pastor sabe disso. É um perigo esse negócio. Mas é assim, fica o tempo todo. Dá uma olhada no verso 11 para a gente terminar. Olha aqui. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Ou seja, grudou nele. Mas se você continuar lendo, eles vão dizer assim: olha, não tem nada a ver, isso aqui é no nome de Jesus, foi Jesus que fez esse negócio. Agora vocês já notaram que os figurões de hoje estão puxando o holofote só para eles? Está errado esse negócio. Isso pode ser poder da mídia, mas não é Deus usando. Então, queridos, Atos capítulo 3 tem a ver comigo e com vocês, irmãs, para compartilharmos isso. Ano que vem, esse é o primeiro encontro. Ano que vem, isso aqui vai estar lotado de mulheres. Se vocês se deixarem ser usadas durante esse ano. Sabe aquela busca do menino na escola? Aquele é um bom tempo. Chama para tomar um cafezinho na sua casa. Eu sei aqui, mas Araraquara é uma tristeza. Tem 15 anos que eu peço assim: dê um abraço nas pessoas antes de ir embora. E eu vejo um monte de gente sair antes de eu terminar a bênção apostólica. Claro que é solar, eu acho que é solar que tem esse negócio. Chama para tomar um cafezinho na sua casa. Eu não sei para quem é que eles vão vender esse mundo de coisa que está surgindo para esses lanches. Vai chegar, essas grandes marcas estão chegando em Araraquara de uma maneira, comprando aqueles terrenos mais caros, de lugares estratégicos. E cada um leva o seu celularzinho no WhatsApp. Aquele negócio o tempo todo. Chama para casa para tomar um café. Nós presbiterianos precisávamos aprender, viu, irmãos? Mas a gente tem um medo de sermos comparados com outras pessoas, com outros ministérios. Eu me lembro quando ainda era bem jovem, que naquela época tinha só rádio lá na minha casa. Eu levei tempo para ter uma televisão em casa. Aquela voz rouca, que começava com aquela pregação, como bom presbiteriano, aquela pregação tão superficial, aquela coisa assim, tão simples, tão rasteira, que qualquer aluno de escola dominical poderia fazer melhor na minha igreja.
Mas ele dizia: conta bênção, meu irmão, conta bênção. Uma voz mais ou menos rouca assim. Irmãos, nós não estamos mais contando as bênçãos. Nós não estamos mais contando as bênçãos. Porque a gente não tem tempo mais. Semana passa. Davi Miranda, estou falando de Davi Miranda, viu, pessoal? Que morreu há pouco tempo atrás. Conta as bênçãos. Senta para contar, toma um cafezinho. Não é bênção de 2 anos atrás. Tem gente que fica vivendo esse negócio lá atrás. E ontem, eu quero saber dessa semana. O que Deus fez, que você viu de uma maneira portentosa Deus agindo na sua vida. Chama para um bolinho, chama para um café. Não precisa ter nem bolo, um cafezinho quentinho. Chama sua vizinha, seu vizinho. Vamos tomar um café, vem cá, conta o que Deus tem feito na sua vida. E nós pais precisamos sentar com os nossos filhos e contar as bênçãos. Faça isso enquanto está nas suas casas. Eu tenho a bênção da Lívia ter vindo para cá, eu acho isso fantástico. A minha oração e da Simone, a mãe dela, foi: Senhor, conduza um lugar. Temos orado por elas duas, para que Deus dê uma igreja para que elas cresçam no Senhor. E eu estou muito feliz da Lívia estar aqui sendo pastoreada pelos pastores dessa igreja, pastor Sebastião e os outros pastores. E ter esses casais formidáveis como amigos. Ela gosta de fazer isso. Chamar as pessoas para tomar um cafezinho em casa. Isso é o que nós precisamos, e Deus nos usa quando fazemos isso. Portanto, queridas, que Deus abençoe a sua vida. E os queridos também, irmãos, coral, a banda, que Deus esteja de uma maneira orquestra, que Deus esteja de uma maneira trabalhando as nossas vidas. Pastor Sebastião, pastor Jair, pastor Naor, que Deus abençoe ricamente. Foi um privilégio esse tempo precioso. Pode me dar um abraço depois, não tem nenhum problema, não vou sair correndo, tá bom? Deus abençoe.